E aí, meus amigos, vocês estão felizes com Jesus? Como é que vocês estão? Gente, esse é a volta do nosso quadro Nas Entrelinhas, que antigamente o nome era Logos, ou Logos, enfim, né? E eu resolvi mudar o nome para fazer mais sentido o que a gente está fazendo nesses vídeos longos, assim, porque é o maior vídeo normalmente que tem na semana, assim, né? Que normalmente tinha e tudo mais. E eu resolvi mudar o nome pra gente só ser mais simples, né? De falar, tipo assim, não, nas entrelinhas e tudo mais. Mas enfim, nos últimos episódios do Logos ou nas entrelinhas aí, a gente estudou, a gente começou, na verdade, 1 João capítulo 2. Mas daí a gente vai continuar agora nos versículos 3 e 4 e assim vai, a gente vai até o fim, assim, de 1 João e tudo mais, porque essa carta é incrível, ela é recheada de coisas, ela é recheada, assim, de ensinamentos para nós, e principalmente para nós que queremos entender sobre como é a vida cristã de verdade, assim, na prática e tudo mais, né? Inclusive esses episódios agora que vai ter, esses agora, assim, que a gente vai começar hoje e tudo mais, eles vão ser como ser um cristão verdadeiro, certo? Então vai ter parte 1, parte 2 e tudo mais. Mas enfim, então hoje a gente vai ver o versículos 3 e 4, tá? Então vamos lá. Então vamos lá, meus amigos, vamos começar. Mas para a gente pegar um contexto, né, no primeiro capítulo, o apóstolo João ele começa nos dizendo sobre como é um falso cristão. Mas agora no capítulo 2, João ele começa a nos mostrar o caminho de ser um verdadeiro cristão. Por isso que agora a gente está vendo principalmente, né, como ser um cristão verdadeiro, ou alguma coisa parecida aí que vai estar no título, enfim, certo? E nos dois primeiros versículos, João, ele nos fala que caso a gente peque, assim, um pecar sem querer, um pecar, tipo assim, sem a intenção de pecar, que nem a gente viu, né, o verdadeiro, assim, errar o alvo, né, caso o cristão ele peque nesse sentido, ele tem um advogado justo e fiel para defender, não por causa de sua capacidade, né, da justiça do pecador, mas por causa da justiça do advogado, certo? E agora nos versículos 13 ele fala assim: e nisto sabemos que o temos conhecido, se guardamos os seus mandamentos, certo? A primeira coisa que a gente tem que prestar um pouquinho mais de atenção aqui é nesse nisto, certo? Porque ele está nos apontando agora um caminho, tá? Nisto no quê? Nisto sabemos que o temos conhecido. Essa parte aqui é importante. Nisto sabemos que o temos conhecido. Se guardamos os seus mandamentos, certo? Então, nisto sabemos que o temos conhecido. Há uma condição para a gente saber que nós conhecemos a Cristo. E esse sabemos aqui, a gente tem que prestar, ó, eu vou dar uma atençãozinha assim para esse sabemos aqui, certo? Esse sabemos aqui, certo? Ele não é tipo assim, eu sei de tal coisa, eu sei disso, eu conheço fulano, assim, eu conheço ciclano e tudo mais. Mas esse sabemos aqui, no grego, né, é aquela palavra que a gente até já conhece, a palavra gnosco, certo? Que a gente... Eita, falhou a caneta aqui, legal. É a palavra gnosco. A palavra gnosco, certo? Nesse caso aqui, é tipo assim, podemos tirar toda dúvida se, ou saber de fato, ou sem dúvidas. Ou seja, quando o João fala assim, nisto sabemos, ele está falando assim, a gente sabe sem nenhuma dúvida, sem sombra de dúvida, sem qualquer tipo de refutação possível, que o temos conhecido. Então sabemos nisto que o temos conhecido. Esse o aqui, né, tá falando claramente de Cristo. Eu vou deixar aqui bem claro. E nisto sabemos que o temos conhecido, certo? Essa palavra conhecido, gnosco, é conhecer, vou colocar aqui, conhecer por experiência, como você conhece, por exemplo, um novo sabor de sorvete, quando você conhece uma comida, quando você experimenta algo. Então esse conhecer aqui, né, era muito utilizado pelos judeus, né, para falar sobre como um casal se conhece, tem a sua primeira relação após o casamento. Então,
como nós sabemos que temos conhecido a Cristo de verdade, e não apenas um conhecimento teórico ou místico, enfim, certo? Se nós guardamos os seus mandamentos. Há uma condição para nós, e esse se, ele mostra exatamente isso. Há uma condição para a gente saber que temos conhecido a Cristo, como se nós guardamos os seus mandamentos. Essa palavra guardamos aqui no grego, a palavra tereu, certo? Que significa atender cuidadosamente, certo? Atender cuidadosamente, né? Tomar conta, como por exemplo uma babá cuida de um bebê e tudo mais, ou também observar ou reservar, certo? Mas o que isso aqui nos mostra? Né? Quando a gente fala de guardar nas escrituras, ou guardar principalmente as escrituras, não está falando somente sobre você entender, sobre um guardar, sabe, de informações, sobre você reter aquela informação, mas está falando principalmente sobre você guardar e você obedecer, sobre você reter aquela informação e você pôr em prática. Então, se nós guardamos os seus mandamentos, e esse guardar, ele aponta para uma vida na palavra e não uma vida de conhecimento da palavra. Então, eu já vou até colocar aqui, ó, vida na palavra, e não vida, por exemplo, né, de conhecimento da palavra. Né? Nós podemos estudar muitas escrituras e mesmo assim a gente pode não guardar os seus mandamentos. Né? A gente pode, sabe, reter muitas informações, conhecer de cor versículos, entendimentos e posições e tudo mais, mas isso não significa que nós estamos vivendo uma vida na palavra, certo? Tanto que a NVI, ela coloca esse guardar aqui como obedecer e não somente como guardar, certo? Então, se nós guardamos o que? Os seus mandamentos. Esses mandamentos eu não preciso nem falar, mas nas escrituras significa sua palavra, né? Suas palavras, aquilo que Cristo tem nos falado, aquilo que Cristo nos fala através da sua palavra, através da igreja, né? Suas ordens, posso colocar aqui também. Então isso também mostra que Cristo e a palavra são totalmente relacionados. E Cristo e a palavra, então, eles não são coisas diferentes, mas eles estão andando juntos. Nós amarmos e conhecermos a Cristo está totalmente relacionado a uma vida na sua palavra. Então, se nós conhecemos a Cristo, né, a conclusão disso daqui, se nós conhecemos a Cristo, nós somos transformados e vivemos em obediência. Certo? Conhecer a Cristo, e a prova disso não é uma transformação de informações, uma transformação teórica, né? Um novo conhecimento, novas informações, assim, você conhece muito da palavra, sei lá, você estudou teologia, mas conhecer a Cristo é evidenciado pela transformação de vida. Nós vivemos em obediência, nós temos uma vida na palavra. O versículo 4 dele começa já dizendo: aquele que diz, eu o conheço, mas não guarda os seus mandamentos, esse é mentiroso e a verdade não está nele. Né? A gente tem que dar foco aqui no eu o conheço, mas não guarda os seus mandamentos, esse é mentiroso e a verdade não está nele, certo? Então a primeira coisa que a gente tem que entender é que João está falando aqui que só dizer não significa que você está comprovando algo. Dizer não comprova algo. Você pode afirmar, e muitos chegarão naquele dia, como diz Jesus no Sermão do Monte, que muitos chegarão diante dele naquele dia e falam: Senhor, nós profetizamos em teu nome, nós curamos pessoas, isso, aquilo, nós pregamos, nós pastoreamos igrejas, né? Tô abrindo o leque e tudo mais, nós fizemos cruzadas evangelísticas, nós fluímos nos dons, né? E fala assim: eu te conheço, você é o meu Senhor. E Cristo vai falar assim: eu não te conheço, então saia da minha frente, é você que pratica o mal. Então só falar, só afirmar não comprova nada, né? Só falar não evidencia nada, certo? Então há uma possibilidade para aqueles que dizem, mas não guardam seus mandamentos. É uma possibilidade, né? Só afirmar não evidencia nada, e a gente tem que
abrir o nosso olho muitas vezes para nós mesmos, né? E na comunhão a gente tem que, né, também cuidar dos outros. Então aquele que mais não guarda os seus mandamentos, esse é mentiroso. Então, Então o que significa esse mentiroso aqui, certo? No grego, mentiroso nesse caso aqui é a palavra pseustes, certo? Que significa homem falso e sem fé. E a gente tem que prestar atenção nisso. Aqueles que dizem que conhecem a Cristo, mas não vivem uma vida na sua palavra, esses são falsos e eles não têm fé. Ou seja, eles nem mesmo têm uma fé verdadeira. Por quê? Porque a partir do momento que eles não têm uma fé verdadeira, então eles não creem realmente, verdadeiramente em Cristo. E por isso eles não vivem uma vida verdadeira. E depois ele fala, e a verdade não está nele. E a gente sabe que Cristo é a verdade, né? Ele mesmo fala, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E João, ele gosta muito, né, dessa expressão, ele chama várias vezes Cristo de a verdade. Então, a partir do momento que nós falamos que vivemos uma vida com Cristo, mas a gente não vive uma vida que evidencia isto, né, nós somos mentirosos, nós somos homens falsos e sem fé. Então é isso, meus amigos, esse aqui é o nosso primeiro episódio do Nas Entrelinhas, que a gente tem estudado, né, o livro de 1 João e tudo mais, e a gente termina aqui por hoje os versículos 3 e 4, certo? Mas essas duas folhas aqui, com as anotações, elas vão estar no grupo do Telegram, no canal do Telegram, na verdade, do Voltando à Bíblia. Vou deixar o link aí na descrição, você entra lá, eu vou estar colocando lá e tudo mais, né? E enfim, então, meus amigos, é isso, né? Segunda-feira a gente tem vídeo do Palhinha e tudo mais, um vídeo mais rápido, assim, tipo, bem devocional mesmo. Quarta-feira a gente tem vídeos, né, sobre alguma série, principalmente, a gente tá fazendo agora dos atributos de Deus. E na sexta-feira a gente termina com esse estudo e tudo mais. E é isso, meus amigos, compartilhe esse vídeo para que o evangelho alcance mais pessoas, né? Se curta o vídeo, comente, se inscreva no canal caso você não seja inscrito. E é isso, meus amigos, continuem felizes com Jesus.